Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal determina que maternidades deverão orientar mães de primeira viagem sobre primeiros socorros em casos de engasgo de bebês. Encontro de corais encanta visitantes no Parque das Dunas e segue até este sábado. A programação faz parte do Natal em Natal. Você ainda vai ficar por dentro do funcionamento do comércio neste feriado da Proclamação da República. E aqui no estúdio vou conversar com a médica neonatologista doutora Lana Patrícia Soriano sobre a campanha Novembro Roxo, que trata da conscientização sobre a prematuridade. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com uma notícia animadora para a economia potiguar. É que o Rio Grande do Norte deve ser o estado mais favorecido pelo protocolo assinado entre os governos do Brasil e da China para a exportação do melão brasileiro durante a cúpula do BRICS, que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, China e África do Sul. De acordo com Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas, com a assinatura do protocolo, a expectativa é dobrar as áreas de produção e gerar empregos nos próximos anos. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil já exportou mais de 161 mil toneladas de melão e quase 75% desse total correspondem à produção potiguar, já que o Rio Grande do Norte é o maior exportador de melão do país. Um projeto que determina que as maternidades devem oferecer orientação de primeiros socorros às mães de primeira viagem em caso de engasgo de bebês foi um dos debates que passaram pela aprovação dos vereadores na sessão ordinária desta quinta-feira. Veja também outros destaques. Suspensão da Lei Estadual 9.320, que dá gratuidade em estacionamentos privados a pessoas com mais de 60 anos. Esse foi o assunto abordado pelo vereador Ney Lopes Júnior durante o pequeno expediente. As empresas entraram também com um pedido de liminar para que a Justiça suspendesse o artigo 3º da lei, que é o artigo justamente que trata da gratuidade em estacionamentos, em estacionamentos privados na capital e no interior. E esta liminar foi deferida. O juiz entendeu que, na minha opinião, faltou sensibilidade do juiz às pessoas idosas, na medida em que ele, de forma monocrática, proíbe a gratuidade de transporte de estacionamento em estacionamentos privados na cidade do Natal. Outros parlamentares utilizaram a tribuna para prestar contas dos mandatos e fazer reivindicações. O vereador Robson Carvalho falou sobre a inauguração do Muro de Contenção na Praia de Miami. A inauguração do Muro de Contenção da Praia de Miami será no dia 24 de novembro e irá ser um evento cultural, evento esportivo e um evento inclusivo. Nós iremos ter várias arenas, desde a Arena Kids, a Arena Futevôlei, beach tênis, surf, ou seja, várias modalidades ali praticadas. Vai ter a Arena Inclusão também, a Arena Inclusiva, com o surf adaptado e a praia inclusiva. E nós teremos um palco cultural com várias atrações locais. Já o vereador Raimundo Jorge destacou as más condições em que funciona a Feira Livre do bairro de Igapó. Não é padronizada, como também não é asfaltada. E pelo que nós sabemos, existe uma lei municipal que dá o direito à feira livre de qualquer bairro, ela tem que ser padronizada. A nossa nem é padronizada, nem a Rua Bela Vista, nem a Pastor José Moraes, que fazem parte da Feira Livre de Igapó, também não são asfaltadas, é na pedra. Dos projetos que constavam na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira, 2 foram aprovados em segunda discussão.
um de autoria do vereador Franklin Capistrano, que cria o Dia Municipal do bairro de Candelária, e o outro que determina que hospitais e maternidades ofereçam orientações de primeiros socorros a mães inexperientes. A matéria é de autoria do vereador Bispo Francisco de Assis e foi subscrita por outros parlamentares. As mães que acabaram de dar à luz, né? Às vezes ela não sabe que providência tomar quando a criança se engasga. A criança pode se engasgar até amamentando. Na hora da amamentação, a criança pode se engasgar. Então, muitas crianças já até morreram, porque as mães não sabiam o que fazer. Então, a orientação na maternidade é muito importante. Na hora que a criança nasce, a mãe já sai dali orientada. O bairro do Candelária já é um bairro tradicional, já é tradicional dentro da história da cidade. É, portanto, necessário que se faça um dia do Candelária para que a população própria do Candelária, as pessoas que sempre estão no Candelária ou trabalhando ou tendo alguma ocupação no bairro do Candelária, possam saber do valor daquele bairro para o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Os parlamentares também mantiveram o veto parcial do Executivo ao projeto de autoria da vereadora Nina Souza, que trata de procedimentos para regularização urbanística. Ainda foi derrubado o parecer da Comissão de Justiça ao projeto do vereador Felipe Alves, que trata da aplicação de multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica. A matéria vai tramitar nas outras comissões da Casa. Uma matéria que busca trazer mais uma inovação, punindo, os agressores que realmente agridem as mulheres. Nós apresentamos essa matéria porque não achamos justo que o município ele gaste diante dessas situações, por exemplo, em relação ao SAMU, quando é acionado esse serviço, em relação aos seus hospitais, sem que haja uma reparação. E esse projeto busca exatamente que o agressor ele deva pagar por isso. Em primeira discussão, o plenário aprovou 2 matérias. Uma que inclui a Semana do Evangélico no calendário oficial do município, tem como autor o vereador Dagô do Forró. Já a matéria de autoria do vereador Klaus Araújo cria a possibilidade de utilização dos espaços de escolas públicas pela iniciativa privada. Muitas escolas estão em locais importantes, avenidas, divisórias com a cidade, que podem ter a oportunidade de fazer, por exemplo, colocar outdoor, colocar algum tipo de parceria com lojas de carro, desde que não tenha nenhum tipo de conteúdo proibido ou que seja sem educação, Por exemplo, partido político não pode poder anunciar bebida, cigarro, etc, etc. E isso vai fazer com que essa escola tenha recurso para o Caixa Escola, enfim, vai fazer com que o cotidiano da escola consiga fluir com qualidade. Agora, atenção natalenses, preparem os bolsos. É que o IPTU 2020 em Natal vai sofrer reajuste para quase 47 mil contribuintes. A repórter Simone Silva conversou com o secretário de Tributação do município e tem mais detalhes. A Secretaria Municipal de Tributação está enviando um comunicado a 47 mil contribuintes sobre um reajuste no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para o ano de 2020. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o secretário de Tributação, Ludenilson Lopes, para saber os motivos desse ajuste. Secretário, o que é que há de diferente no IPTU desses 47 mil contribuintes? Olá. Na verdade, nós demos continuidade no processo de ajuste da base de cálculo do IPTU, o processo de fiscalização iniciado em 2018. Então, a legislação tributária, especialmente o Código Tributário Nacional e o Código Tributário do município, estabelecem a base de cálculo do IPTU como sendo o valor venal, o valor real daquele imóvel naquele momento. Então, nós iniciamos esse trabalho em 2018 com algo em torno de 12, 13 mil contribuintes e agora avançamos, estamos aí com algo em torno de 47 mil e esses contribuintes tiveram a base de cálculo aproximada para o valor de mercado. Quem está ainda com o IPTU atrasado, ainda é possível negociar? Pois isso aí é uma questão interessante que se coloque, Nós estamos se avizinhando aí com o lançamento de 2020
E, consequentemente, a nossa pretensão é de darmos o desconto da efetividade à lei do bom pagador. Essa lei do bom pagador, ela propicia um desconto real no IPTU para aquela pessoa que esteja em dia com suas obrigações. Nós vamos lançar, se Deus quiser, talvez dia 2 de dezembro, a gente já esteja lançando o IPTU para esse primeiro grupo de contribuintes da capital. São todas as pessoas da capital que estejam habilitados ao programa Bom Pagador, ou seja, ele esteja em dia ou se ele tiver alguma dívida, mas esteja parcelada essa dívida e o parcelamento em dia. Então, ele vai estar habilitado e ele, regularizando agora nessa fase, ainda vai se habilitar. Dia 2 nós estamos lançando pela internet, vamos disponibilizar pela internet, dia 2 de dezembro. Os contribuintes deverão ter até o dia 4, o início de janeiro, vão ter no mínimo 30 dias, para pagar com desconto, retirando seu documento pela internet, seu DAN, ou a gente também tem nosso serviço aqui de WhatsApp, e estamos também na própria sede, nas centrais do cidadão do Alecrim e da Zona Norte, também fornecendo essa documentação. Muito obrigado. Nós conversamos com o secretário de Tributação, Ludenilson Lopes, sobre um reajuste para 47 mil contribuintes no Imposto Predial Territorial Urbano. Eu fico por aqui. Simone Silva para o Câmara Repórter. A Justiça voltou a autorizar a cobrança de estacionamentos privados para idosos e pessoas com deficiência. Luísa Mendes. O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, titular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, concedeu uma liminar para que empresas de estacionamento continuem cobrando normalmente a tarifa para a utilização de vagas por pessoas maiores de 60 anos e também pessoas com deficiência. A medida, ela abrange os estacionamentos localizados nos seguintes locais. Acompanhe. Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Unimed Central, Unimed Fisioterapia, Hospital Rio Grande, Hospital São Lucas, Hospital Unimed Natal e Shopping Cidade Jardim. As empresas, elas argumentam que a norma é inconstitucional e somente a União pode legislar sobre o direito civil, conforme disposto na Constituição Federal. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A aprovação da construção do Hospital Municipal em área de proteção ambiental foi um dos debates que mobilizaram a Câmara Municipal ao longo desta semana. Confira também outros destaques no Minuto da Câmara. Minuto da Câmara. As notícias mais importantes da cidade. A revisão do Plano Diretor de Natal voltou a ser debatida em audiência pública. Esse é o 3º encontro em torno do assunto promovido pela Câmara. Desta vez, os temas abordados foram orla, eixos e controle de gabarito do projeto. Encaminhado em regime de urgência pela Prefeitura, o projeto que trata sobre a construção de um hospital municipal no bairro Pitimbu foi aprovado em sessão ordinária. A expectativa é ofertar 200 leitos, sendo 30 de UTI. Cabe mais do que nunca agora a nossa bancada de deputados federais e de senadores entender, certo, o quanto é importante a construção do Hospital Municipal de Natal e entrar na briga direto com o prefeito Álvaro Dias para que Natal seja a cidade sede escolhida para receber esse repasse orçado em 30 milhões. Empresas que colaboram com instituições de acolhimento da terceira idade foram reconhecidas pelo título Amigo do Idoso. A proposição foi da vereadora Eleika Bezerra. Pela primeira vez, a Câmara Municipal, por meio do vereador Ari Gomes, concedeu a Comenda Vilma de Faria a pessoas que fizeram parte da trajetória política da primeira mulher, eleita prefeita de Natal e governadora do estado. Representantes do Conselho Regional de Medicina foram recebidos pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, e pelo vereador Fernando Lucena, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. A Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Natal se uniram em uma reunião coletiva para debater a viabilidade da construção de um hospital municipal em uma área de proteção ambiental. Os vereadores da Comissão de Saúde visitaram a Unidade de Saúde da Família da Comunidade da África, bairro da Redinha. Os parlamentares foram conferir de perto a reforma do local concluída em agosto deste ano.
O plenário da Câmara aprovou em primeira discussão o projeto de lei que trata sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Até dia 25 poderemos encartar as emendas e dia 28 iniciaremos o processo de discussão em segunda discussão. Minuto da Câmara. Nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, é feriado nacional da Proclamação da República. Confira como vai ser o funcionamento do comércio em Natal. Em virtude do feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira, o comércio de Natal vai funcionar em horário diferenciado. A exceção ficará por conta do comércio de rua da Zona Norte e do Shopping 10 no Alecrim. No Alecrim, o comércio vai funcionar das 8 da manhã até as 2 da tarde de modo facultativo. No centro da cidade, a abertura também será opcional. Os grandes magazines abrem das 8 da manhã até as 2 da tarde. Os shoppings da cidade terão cinema e a praça de alimentação abertas a partir das 11 horas da manhã. No Shopping Midway Mall, as lojas de departamento abrem a partir de 1 da tarde e funcionam até as 9 horas da noite. As demais lojas abrem às 3 da tarde. Os supermercados vão funcionar das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Agora é só se programar. Essas são as informações sobre o funcionamento do comércio de Natal no feriado da Proclamação da República. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E também por conta do feriado, os ônibus de Natal irão cobrar a tarifa social. O desconto de 50% do valor da passagem só vale para os pagamentos no Natal Card. A programação do Natal em Natal 2019 teve início com as apresentações do Encontro de Corais, o Enconate. Mais de 1.000 coralistas irão se apresentar em Natal até este sábado. Além dos concertos oficiais que acontecem no auditório do Semuri, na Cidade da Esperança, as apresentações irão acontecer em vários pontos da cidade. Na manhã desta quinta-feira, o coro de vozes encantou os frequentadores do Parque das Dunas. Quem esteve no Parque das Dunas na manhã desta quinta-feira logo percebeu um som diferente, afinado, música boa, que contagiava a partir de um instrumento natural, a voz. Vim prestigiar e estou gostando muito, inclusive do pessoal do Instituto dos Cegos, e eu achei muito interessante. Muito lindo. A gente foi honrada hoje de prestigiar isso aqui. Muito lindo, lindo e um exemplo para todo mundo. Sou de Lages e vim aqui, estou muito emocionada, é um momento muito bonito, assim, uma coisa muito... É um momento único. Essas lindas apresentações fazem parte do Econate, o encontro de corais da cidade, e já integram a programação oficial do Natal em Natal. Um dos grupos que participou e emocionou o público foi o Vozes do Coração, do Instituto dos Cegos. Eu consegui ser uma pessoa melhor e hoje eu sou muito feliz. Quando você está cantando, você se sente muito feliz? Você gosta de soltar a voz? Eu gosto de soltar a voz. Eu me sinto muito feliz quando eu estou cantando, quando eu estou me distraindo. O encontro reuniu vozes de todas as faixas etárias e de várias regiões do país. O Adriano é regente do Coral do Mato Grosso. Essa é a terceira vez que o grupo participa do projeto. Um evento como este, a nível nacional, é importante, primeiro, para divulgar a nossa música regional mato-grossense, né, no cenário nacional, e outra, a troca de experiência com outros coros de todo o Brasil, né, que é importante para a gente saber o que está se cantando dentro do Brasil, né, em questão de repertório. A Ellen, de apenas 12 anos, se apresentou com o coral Sons de Massaranduba, de Ceará-Mirim. A menina conta que a música permitiu que ela perdesse a timidez e também melhorasse o desempenho na escola. A forma de pensar tem sempre me ajudado no meu raciocínio, o meu nervosismo, a minha timidez, sempre tem me ajudado. O desempenho na escola vem melhorando também? Com certeza, em trabalhos, apresentação. E é muito importante porque quando eu canto eu sinto que eu estou mais livre, eu tiro aquele peso na minha consciência, é muito bom, você se sente muito livre. Esse é o 25º Encontro de Corais da cidade do Natal. Na edição deste ano, 56 grupos estão inscritos, totalizando a média de 1.400 coralistas. Quem perdeu as apresentações no Parque da Cidade, olha, não precisa ficar irritado.
Os shows seguem até o sábado no auditório do Semuri e também em outros pontos da cidade. O Enconat, ele agrega todo tipo de música, né? Nós temos desde o religioso, músicas infantis, músicas eruditas, músicas popular brasileira. A programação do Enconat começou ontem no Semuri, no auditório do Semuri, e vai até sábado, sempre às 19 horas, naquele local, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível que vai ser destinado à Liga contra o Câncer. Quem não puder ir hoje ainda tem 2 chances, ainda tem sexta e sábado. E você vai conferir a seguir uma entrevista com a médica neonatologista Lana Patrícia Soriano. Ela vai falar sobre a campanha do Novembro Roxo, sobre a conscientização da prematuridade nos bebês. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Câmara Repórter, trazendo uma curiosidade para você. Você sabia que no próximo domingo, dia 17, é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade? Para falar sobre esse assunto e trazer estatísticas sobre a questão dos riscos dos bebês que nascem antes do período previsto, nós vamos conversar aqui com a médica neonatologista, a doutora Lana Patrícia Soriano. Seja bem-vinda ao Câmara Repórter, doutora Lana. Obrigada, Larissa. Obrigada, telespectadores. Doutora Lana, esclarecendo sobre essa questão da prematuridade, né? A partir de quantas semanas de gestação um bebê é considerado prematuro, enfim, dessa questão do período de espera para o nascimento? Bom, para que ele nasça bem, que a gente espere que nasça tudo bem, de um parto habitual, de risco habitual, ele tem que estar acima de 37 semanas de idade gestacional. Ou seja, qualquer bebê que nasça abaixo das 37 semanas é considerado um bebê prematuro, um nascituro prematuro. E quais são os riscos para os bebês que nascem nessas condições? São bebês que, dependendo da idade de gestacional ao nascer, eles vão ter várias dificuldades de se adaptar a essa nova vida fora do útero. Nós temos os prematuros extremos, que são aqueles que são abaixo de 28 semanas. Esses bebês eles têm um risco muito alto de mortalidade. Depois a gente considera os bebês prematuros, que é entre 28 semanas e 32, e acima disso são os bebês prematuros tardios, que aí o risco é bem menor. Certo. Doutora, e o que é que provoca prematuridade, né? Assim, quais são as causas? Olha, uma das principais causas de prematuridade é infecção, ou no bebê ou na mãe. Às vezes a mãe tem uma infecção urinária ou então tem uma infecção viral, como no caso, por exemplo, dessas arboviroses, da zika, da dengue. Sim. E tudo isso pode desencadear o parto prematuro. Também a doença hipertensiva específica da gravidez, que é uma hipertensão que começa no 3º trimestre da gestação e que, se ela não consegue ser controlada adequadamente apenas na parte clínica, então a solução é a retirada do bebê. Para o bem da mãe e do bebê. Também da criança, para que a criança também tenha condições de sobreviver. Exatamente. Doutora, e realmente, como a senhora falou aí da questão dos bebês prematuros extremos, né? Esses são os bebês especialmente que assim, não estão completamente formados, né? Uma criança que nasce abaixo de 28 semanas. Como é que está a formação desse feto? Ele é imaturo como um todo, né? E o órgão que vai sofrer mais é o pulmãozinho. Porque o coração funciona dentro do útero da mãe, os rins funcionam, o intestino funciona, o cérebro está funcionando, claro que não tudo em sua plenitude, mas os pulmões eles estão ali cheios de líquidos, eles não precisam respirar, não precisam fazer troca quando está dentro da barriga da mãe. Então, quando esses bebês nascem, eles têm que trocar esse líquido pulmonar por ar.
Então, aí é o órgão que inicialmente é o mais afetado. E eles é o mais demandado, né? Exatamente. E eles vão precisar de assistência ventilatória, né? E a própria assistência ventilatória, por mais gentil que a gente tente fazer, ela pode causar danos a esse pulmão também. Então, é realmente bem complicado. A senhora falou da questão de uma das causas, né, provocadas por a pressão arterial elevada a partir do terceiro mês de gravidez. Terceiro trimestre, perdão, de gravidez. Mas a gravidez na adolescência também é um fator de risco? Sim, também é um fator de risco. Tanto para a prematuridade, como também para algumas anomalias congênitas. Por exemplo, nós temos os casos de trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que ela vai atingir justamente esses dois pontos, as mães muito jovens e as mães com mais idade. Certo. Doutora, e nesse caso, vivendo essa realidade, a senhora como especialista nesse assunto, que atua num hospital privado e também na maternidade Januário Cico, né, que é uma unidade de referência em todo o estado para, né, gestações, enfim, de alto risco, qual é a realidade que a senhora se depara no seu dia a dia? Assim, tem crescido o número muito de bebês prematuros? Quais são essas estatísticas daqui da nossa realidade? Bom, aqui no Brasil, no ano de 2007, nós tivemos cerca de 3 milhões de nascimentos. Desses 3 milhões de nascimentos, aproximadamente 11,5%, 12% foram bebês que nasceram abaixo das 37 semanas de gestação. Então, foram bebês que demandaram e demandam cuidados especiais. Porque mesmo depois da alta desses bebês, eles são crianças que vão ter que ser acompanhadas por uma equipe multi e interdisciplinar. Então, assim, realmente é um problema de saúde pública. É uma coisa que a gente precisa olhar com carinho, né? Na tentativa de evitar o parto prematuro. Cada vez que a gente consegue postergar esse nascimento, colocar um pouquinho mais para frente, essas crianças ganham muito. Dentro da estrutura que a rede pública, enfim, até mesmo a rede privada tem hoje no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, se consegue ter um índice de sobrevivência desses bebês prematuros satisfatório? Como é que é? Sim. O nosso grande centro é a Maternidade Escola Januário Cico, na parte pública. Né? E graças a Deus a maternidade ela tem um porte muito bom, tem profissionais muito qualificados, na verdade é um centro formador de neonatologistas, né? Nós temos cardiologistas também, então nós conseguimos retirar bastante esses bebês que nascem abaixo de 28 semanas, apesar de que os bebês que nascem na maternidade, geralmente eles vão ter aquelas mães que não fizeram um pré-natal muito adequado, retirando as mães do pré-natal de alto risco, aquelas que já são acompanhadas na maternidade. Sim. Então vem muita mãe do interior que às vezes tem uma consulta de pré-natal. Esse é o grande diferencial, cuidar da gestação desde o início? Sim, se possível fazer até uma consulta antinatal. Olha, aí Larissa, você quer engravidar? Então vamos ver como é que está a sua saúde. Né? Porque a partir daí a gente pode descobrir várias coisas, desde uma falta de vitamina, que pode causar uma doença, uma patologia chamada disrafismo medular, certo? Que é aquelas meningomielocélias que precisam de cirurgia, de neurocirurgia, até, por exemplo, alterações hematológicas com trombofilia, que é causa de aborto frequente. Certo. Doutora, e a gente está falando aqui sobre tudo isso, né, sobre essa necessidade de alertar cada vez mais, especialmente as mães, as mulheres, a fazerem esse pré-natal, porque estamos no meio de uma campanha chamada Novembro Roxo, né, que trata dessa conscientização. Isso. Essa campanha surgiu para isso? Exatamente. Essa campanha ela surgiu, na verdade, na Europa. Grupos de pais, eles se juntaram e escolheram essa cor roxa. Novembro Roxo. Na verdade, o roxo, ele significa singularidade, significa transmutação, né? E eu falo sempre, quem melhor do que um prematuro para conseguir transmutar, mudar
aquele sentimento de dor profundo, que é quando você tem um bebê prematuro, em força, em garra, numa fé inabalável, seja qual for a sua religião. Então é por isso que a cor é a roxa. Até porque também esse processo não é nada fácil para as mães, né? Não. Assim, se não é fácil para a criança que não está completamente formada, que realmente precisa, desde ainda muito prematuro mesmo, lutar pela vida, para as mães também é um processo complicado. Muito difícil. Essas mães acabam passando por diversos lutos, né? Desde o luto de não ter feito aquela sessão de fotos, do quartinho não estar preparado, de não ter feito chá com as amigas, de não ter todo o enxoval, né? Depois, elas têm aquele bebê que não é o bebê que elas esperavam, né? É uma coisa pequenininha, frágil, né? E elas têm que ir para casa depois da alta, deixando o seu bebê com outras pessoas e acreditando que ele vai ser muito bem cuidado. Por isso é muito importante o acolhimento desses pais. É um trabalho que no nosso serviço a gente faz com muita veemência. Inclusive, atualmente no nosso serviço a gente faz a consulta. Quando interna uma paciente que tem a possibilidade de um parto prematuro, eu vou junto com a psicóloga do hospital, nós nos apresentamos, explicamos como é a UTI, explicamos que caso ela precise, nós estaremos lá para ajudá-la, para apoiá-la, com o que provavelmente aquele bebê, caso ele nasça, vai precisar, e ainda convidamos, caso ela queira, para fazer uma visita no setor. E depois, caso o bebê nasça e vá para a UTI, todos os dias a gente faz uma visita junto com todos os profissionais e junto com os pais e programamos a meta do dia. Então, assim, os pais, eles participam ativamente no tratamento dos seus filhos. Isso é muito importante. Tá certo, então, doutora Alana, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos sobre esse assunto, mas a mensagem principal é essa: cuidar desde cedo do início da gestação, fazer um bom pré-natal mesmo, e fica esse recado aí para realmente buscar, né, cada um reduzir esse índice, né, de prematuridade. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Larissa. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Então eu desejo a todos um ótimo feriado.